Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal R-City, né? Estamos aqui para mais um pré-jogo, mais um rapidinho do R-City, e esse meio de semana é meio de semana de Copa do Brasil, né? Hoje, quinta-feira, segundo dia aí do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem tivemos 6 duelos e desses 6 duelos, 4 foram decididos nas penalidades máximas, né? Santos e Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense, Internacional e América e Corinthians e Atlético Mineiro. Então, 4 desses jogos foram decididos nas penalidades máximas, né? Ou seja, a competição aí tá afunilando, tá ficando bem mais complicado aí para as equipes maiores, certo? Mas, antes da gente falar do rapidinho de hoje, do pré-jogo que eu vou fazer de hoje, que é da partida entre Flamengo e Fluminense, né? Fla-Flu, certo? Mas antes de falar desse jogo, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que chegar vídeo novo aí, que a gente lançar vídeo novo aqui no canal R-City, vai chegar uma notificaçãozinha aí no seu telefone celular, você vai poder acompanhar a gente, beleza? Então vamos falar aí de Fla-Flu, né? As duas equipes vão disputar aí uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo é hoje às 8 horas no Maracanã. O jogo de ida terminou em 0-0. O Fluminense era o mandante, né? Lembrando que Flamengo e Fluminense, os dois jogos serão no Maracanã. Só que, né, em uma equipe é mandante, obviamente, e no outro a outra equipe é mandante. Então o Fluminense tinha a maioria da torcida aí no jogo de ida, mas acabou não aproveitando essa vantagem aí de ter o seu torcedor mais perto, né? Diferente de São Paulo, aqui, para quem não sabe, lá no Rio de Janeiro não é torcida única, então as duas torcidas estavam no estádio, mas a grande maioria aí era de torcedores do Fluminense. E o Fluminense terminou esse jogo empatado em 1-0. O Flamengo foi até melhor, tá? Então, pro Fluminense nem foi tão ruim assim, porque o Flamengo pressionou, o Flamengo foi melhor. Em determinado momento do jogo ali, o Flamengo ficou com 1 a mais em campo. Então, o empate em 0-0, sem dúvidas, foi ruim e foi bom para o Fluminense, que, né, teve mais perto de perder ali aquela partida do que de vencer, certo? E agora a gente vai ver aí o jogo de volta nessa quinta-feira, certo? O jogo terminou em 0-0, então quem vencer se classifica. Em caso de empate aí, teremos decisões nos pênaltis, certo? Bom, a fase do Flamengo dentro de campo, na Flamengo que é o mandante, a fase do Flamengo tem sido muito boa, né? A equipe vem da sua maior sequência de invencibilidade aí na temporada, são 6 jogos sem perder, sendo 3 vitórias e 3 empates, né? Eu falei dentro de campo porque nos bastidores o clima está um pouco mais tenso, né? Fontes lá de dentro vem informando aí na última semana que tem algumas divergências entre os jogadores, até entre os jogadores e a comissão técnica. O Marinho, por exemplo, é um jogador que foi afastado aí do elenco do Flamengo por indisciplina, tá? Então tá um clima meio esquisito lá. Mas além disso, o principal fato aí é de divergência entre os próprios jogadores. E estourou aí na mídia uma possível discordância aí entre dois jogadores experientes, dois jogadores importantes, que são Gabigol e Davi Luiz. Isso é um tema para outro vídeo, não vou me aprofundar muito, mas já mostra aí que o clima no Flamengo lá dentro está um pouco mais tenso, e sem dúvidas isso para se voltar para dentro de campo é 2 palitos e pode sim interferir aí numa atuação da equipe, certo? O treinador Sampaoli aí, que está ajudando ali a diretoria a tentar solucionar esses conflitos, contou aí durante a semana com algumas dúvidas para essa partida, né? Alguns jogadores importantes eram dúvidas, né, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e o Everton Ribeiro, mas esse quarteto aí citado, o único que realmente não deve estar à disposição para a partida é o Everton Ribeiro, né, que está se recuperando de lesão. São Paulo, ele gosta de deixar para dar as informações aí nos últimos minutos, né? Ele gosta de, às vezes, soltar uma escalação surpresa, então vamos aguardar aí até mais próximo do jogo para ver se isso deve se confirmar, certo? Já o Fluminense, né? O Fluminense começou a temporada muito bem no ano de 2023, inclusive conquistou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, certo? Venceu aí o estadual, conseguiu reverter um incrível resultado aí no jogo de volta.
Agora o Fluminense tem que espantar uma possível má fase, ou uma já má fase, não sei, vai depender da interpretação de cada um, né? São 4 jogos já do Fluminense, que era marcado por ter um ataque incrível, né? Incríveis construções de jogadas. O Fluminense está a 4 jogos sem sequer marcar um gol, né? E depois do empate aí contra o Flamengo, que desses 4 jogos foi o último jogo que o Fluminense não perdeu, depois desse empate contra o Flamengo, são 3 derrotas consecutivas, né? O Fluminense perdeu para Botafogo, The Strongest e Corinthians. Então, uma fase bem complicadinha aí do Fluminense e quer uma classificação aí para voltar a confiança da equipe, que começou a temporada muito bem, até melhor do que o Flamengo, né? É um período conturbado aí para o treinador Fernando Diniz, que também conta com baixas no elenco. Para o jogo de hoje, ele não vai poder contar com Keno e Alexander, né, por lesão, e o Felipe Melo, que foi suspenso aí no jogo de ida, certo? Foi expulso. Marcelo é dúvida, né? O Marcelo é dúvida, ele não vinha treinando e não vinha jogando nesses últimos duelos aí do Fluminense, mas está entre os relacionados. Sendo assim, a provável escalação aí do treinador Fernando Diniz, vou começar pelo Fluminense hoje, já que estou falando do Fluminense, começar pelo visitante. A provável escalação do Fluminense de Fernando Diniz é com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino e Manuel e Marcelo, tá? Caso o Marcelo, né, que é uma dúvida aí, não atue, o Guga, que é né, originalmente lateral direito, deve assumir aí a posição do lado esquerdo, tá? Seguindo aqui a escalação do Fluminense, André, Martinelli, Lima e Ganso, Arias e Cano, certo? Esse deve ser o possível time aí, o provável time do Fernando Diniz para o duelo de hoje. O Sampaoli gosta, como eu disse, de fazer aquele mistério, mas conforme foi treinado, né, a maioria dos treinos aí das formações táticas do time principal estava com 3 zagueiros. Então, deve ir com 3 zagueiros aí nessa partida e apenas um atacante, né, lá na frente, que é o Gabigol. Sendo assim, a provável escalação do Flamengo é com Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas, né? Wesley e Ayrton Lucas como alas ali. Na frente, o Gabigol. Para você que quiser acompanhar essa partida, o jogo será transmitido nos canais Sport TV e Premier, né? Então, você pode aí acompanhar o Fla-Flu, jogo decisivo, hoje, dia 1 de junho, né? 1º de junho, às 8 horas da noite, certo? Palpite, né? Eu queria que você aí comentasse o seu palpite antes de eu dar o meu aqui, o meu palpite. Eu acho que o Flamengo vai conseguir a classificação. O Fluminense não vem numa fase boa. O Flamengo, apesar de ter as suas divergências internas aí, acho que todos os líderes do Flamengo concordam que o principal é a classificação. Ainda que tenha uma picuinha aqui, uma picuinha ali, não acho que isso vá se estender para dentro do campo, excepcionalmente no jogo de hoje. Depois eu não sei, mas acho que para um Fla-Flu, para um clássico, até Gabigol, Davi Luiz, ainda que os dois, não sei como está o clima, se está muito pesado, se não está, mas ainda que os dois não estejam se falando, enfim, eu acho que os dois vão concordar que a classificação do Flamengo é mais importante. E sem dúvidas, pela fase aí, o Flamengo vem melhor e o Flamengo até tem uma equipe um pouco mais qualificada do que a do Fluminense tecnicamente mesmo, né? Então acho que o Flamengo consegue se classificar, placar 2-1 Flamengo na próxima fase e o Fluminense de Fernando Diniz vai acabar caindo aí na Copa do Brasil, certo? Esse é o meu palpite. Comente aqui o seu palpite. Será que vamos ter mais uma disputa de pênaltis, né? Como tivemos 4 ontem, para ficar ainda mais emocionante essas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que também financeiramente é muito bom para as duas equipes a classificação. As equipes que avançarem aí para as quartas de final vão conseguir aí embolsar aos seus cofres 4,3 milhões de reais, certo? Então, o Flamengo já é um time rico, você vai pensar, mas sem dúvidas paga umas contas ali. E para o Fluminense vale até um pouco mais essa grana aí, certo? Então, comenta aqui o seu palpite. Quem será que vai ganhar essa bufunfa? Quem será que vai se classificar? E quem será que vai avançar a próxima fase da Copa do Brasil? Classificar e avançar a mesma coisa, não sei porque eu repeti. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal também, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu!